Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. Miguel Relvas demitiu-se, em declarações ao país garantiu que sai por motivos pessoais. Pedro Passos Coelho já prometeu substituir o Ministro dos Assuntos Parlamentares oportunamente, mas não especificou quando. O Primeiro-Ministro deixa assim a porta aberta a uma remodelação mais profunda. É a primeira baixa entre os ministros de Passos Coelho. Miguel Relvas acumulou polémicas, foi alvo de grande contestação e há muito que era apontado como remodelável até pelo parceiro de coligação. Na declaração ao país, o ainda ministro garante que sai pelo próprio pé. Saio por vontade própria. É uma decisão tomada há várias semanas, conjuntamente com o Sr. Primeiro-Ministro. E saio apenas só por entender que já não tenho condições anímicas para continuar. Na base da demissão do ministro estarão as conclusões do relatório da Inspeção-Geral da Educação sobre a licenciatura obtida na Universidade Lusófona através de equivalências. Um dossiê que já estava há 2 meses nas mãos de Nuno Crato e que pode levar o ministro da Educação a retirar a licenciatura a Relvas. Mas sobre isto, nem uma palavra do ainda ministro dos Assuntos Parlamentares. Ao contrário de outros, sei que só a história julgará, com a objetividade e a distância temporal indispensáveis, a ação de cada um de nós enquanto agente político. Relvas disse ao país que não ia fazer avaliação do próprio mandato, mas acabou por descrever a obra feita e, nas entrelinhas, deixou recados ao Primeiro-Ministro e ao PSD. Porque aos 2 anos de funções governativas devem somar-se os 3 anos que os antecederam. 2 anos em que acreditei e lutei no interior do meu partido pela afirmação de um novo líder que encabeçasse um projeto de mudança para Portugal. Depois, mais 1 ano em que acreditei e lutei pela eleição de um novo Primeiro-Ministro e pela escolha de uma nova proposta de governação que pusesse fim ao caminho para o desastre em que nos encontrávamos. Ao todo, foram 5 anos. 5 anos de extrema exigência, tanto pessoal como política. Apesar de afirmar que fez um caminho quase solitário na afirmação do PSD, à saída, Relvas voltou a deixar um voto de confiança em Passos Coelho. O Primeiro-Ministro fica sem o braço direito no governo, mas enaltece a lealdade e a dedicação ao serviço público com que Relvas desempenhou as funções de Ministro dos Assuntos Parlamentares. Analisamos agora a demissão de Miguel Relvas e também a decisão do Tribunal Constitucional que se espera para hoje, mais para o final da tarde, com as presenças de António Gaspar, Mário Caldeira Dias, Mariana Abrantes de Sousa e Rogério Fernandes Ferreira. Bom dia aos 4, obrigada por estarem aqui connosco no Conselho Consultivo. Começo por si, começamos também por esta demissão de Miguel Relvas. Já era esperada de alguma forma? Acha que devia ter sido antes? Acha que fragiliza o Primeiro-Ministro? Eu acho que provavelmente se adivinhava esta demissão de Miguel Relvas. Acho que, apesar de tudo, o momento foi relativamente oportuno, na justa medida em que foi anterior à decisão que se anuncia para hoje do Tribunal Constitucional e havia um pouco que separar as águas. Sob certa perspectiva, e ao contrário do que provavelmente dirão a maior parte dos comentadores, acho que Miguel Relvas demitiu-se com dignidade e não foi demitido pelo Primeiro-Ministro, o que também criou aqui alguma margem ao Primeiro-Ministro de fazer uma remodelação governamental que se adivinha para breve, quer em função desta demissão, que por si mesmo exige a substituição do Ministro, quer também em virtude das consequências que poderá ter a nível político a decisão do Tribunal Constitucional, cujo conhecimento iremos aceder durante o dia de hoje. Pergunto-lhe se o Governo demorou muito tempo a responder a este caso Miguel Relvas. Nós já aqui há cerca de uns 7 meses, quando a questão veio ao de cima, tínhamos dito aqui que era uma questão de tempo, não é? De facto, esse tempo demorou muito, que eu atribuo eventualmente à própria estratégia do Governo, na medida em que o problema da estabilidade é um problema sério e está acima das próprias pessoas, não é? Mas também porque, não esquecendo o peso que o próprio Primeiro-Ministro tem no Governo. De qualquer modo, nós tentando, se quisermos ver um bocadinho acima do que é a chamada espuma do cotidiano, este tipo de situações tende e pode vir a acontecer noutros casos e em muitas situações. Uma razão que se relaciona com a forma como a política hoje é encarada.
ela hoje transformou-se numa forma de acesso ao mercado de trabalho como primeiro emprego, isto é, como carreira. Portanto, pessoas que desde o princípio começam logo por ser políticos. Ora, a progressão na política faz-se normalmente através de um conjunto de relações e inter-relações que relacionam assuntos públicos, dinheiros públicos, etc. E, portanto, é difícil um político está há muitos anos nestas matérias sem que alguma coisa deste tipo seja encontrada. Inclusivamente, se nós quisermos verificar isso, basta olhar, por exemplo, aos membros do governo, para os membros relevantes nos partidos, ver a sua ligação com as juventudes partidárias, para as câmaras, para as empresas municipais e até, inclusivamente, como havia antigamente na administração pública, e julgo que isto é importante dizer, havia certo tipo de partes da administração pública que eram autênticas elites ao nível de conhecimentos técnicos profundos, que hoje foram em parte substituídas ou por outsourcing ou por pessoas dos gabinetes. Isso naturalmente vai ter consequências a prazo muito grandes sobre a sociedade e sobre a relação da sociedade com os políticos. E é uma questão que se vai colocar com grande insistência no futuro e é um dos problemas centrais, na minha opinião, da relação dos governos com a opinião pública e com os Estados. E explicam coisas como abstenções e com a opinião geral que as pessoas têm do poder político e dos políticos tal como eles funcionam. Miguel Caldas. Bom, eu acho que peca por tardia. Portanto, esta situação, há muito que andava a fragilizar o governo e o próprio primeiro-ministro e não se entendia como é que, quando se soube aqui há uns 6 ou 7 meses nesta situação de Miguel Relvas, pelo pé dele sim, porque aquilo que ele disse ontem não é verdade, a meu ver não é verdade, ele não saiu pelo pé dele, ele saiu naturalmente porque hoje irá sair, irá sair, digamos, o conteúdo do relatório que foi feito à Universidade. Também não se percebe porque é que o Ministro, há 2 meses, o Ministro da Educação, tem um relatório e não o divulga. Isso é tudo, penso eu, concertado com o Primeiro-Ministro, e aquilo que ele diz não é verdade quando ele diz que já foi decidido há 15 ou 3 semanas a saída dele. É evidente que ninguém sai do Governo, o Primeiro-Ministro não ia, com certeza, autorizar uma situação dessas, e para mais, há 15 dias ou 3 semanas tinha sido decidido, quando não há um substituto ainda hoje para ele. Portanto, se há 15 dias ou 3 semanas tinha sido tomada a decisão de sair do Governo, com certeza que o Primeiro-Ministro já tinha nomeado um substituto. Portanto, eu acho que ontem a comunicação que Miguel Relvas fez ficou evada de um conjunto de erros que é ele no seu melhor, não é? Portanto, ele até acha, a meu ver, que é um pouco deselegante, talvez seja o adjetivo mais adequado, com o Primeiro-Ministro, quando ele diz que carregou o Primeiro-Ministro ao colo e se não fosse ele, o Primeiro-Ministro não estava onde estava. Foi exatamente aquilo que ele disse. Portanto, isso é deselegante para quem, digamos, o sustentou de forma insustentável, não é? Durante este tempo todo, e não restava outra alternativa que não fosse sair. Aqui também, eu acho que fica mal também a escola e o próprio, digamos, o próprio regime em termos do Ministério da Educação que permite que alunos consigam fazer cadeiras ao abrigo de uma legislação que me parece completamente desadequada, que é a tal equivalência O ensino superior privado de alguma forma também fragilizado com esta situação. Absolutamente. E a escola, aliás, agora vamos ver qual é o resultado do inquérito, que vai apontar com certeza erros também à escola, não podia permitir de maneira nenhuma, qualquer escola, quer dizer, não pode permitir que um aluno não faça exames, que tenha uma experiência política ou que tenha uma experiência empresarial e que lhe sejam dados créditos, digamos, que correspondem, como se tivesse feito um conjunto de cadeiras, quando há alunos, a maior parte deles, não é? A esmagadora maioria, 99,9% de cada alunos, têm que andar lá o tempo que for suficiente para prestar provas, para fazer exames orais, exames escritos, para provar que têm conhecimento exatamente do curso que estão a tirar. Portanto, há aqui um conjunto de situações que saem mal do meio desta situação toda e mais, parece-me a mim que não é por acaso que Miguel Relvas sai agora. Penso que o Primeiro-Ministro estará a pensar numa remodelação, mas quer separar as águas. Ele quer fazer uma remodelação, mas quer que Relvas faça parte de um pacote claramente distinto e depois... Miguel Relvas quereria, de resto, sair sozinho, não é? Sem sair pois, mas não sei sozinho, de facto, eu não sei sozinho. Pergunto-lhe quanto a este timing, já aqui falámos do timing desta remodelação, a verdade é que acontece depois da moção de censura, antes da decisão do Tribunal Constitucional. Hoje há debate quinzenal, mas esta semana é uma semana cheia de política. É uma semana cheia de circo político, que eu acho que nós devemos olhar... os jornalistas olham para o que dá notícia na televisão e dá aso a piadas de comentaristas e de políticos, mas eu acho que seria bom que nós olhássemos mesmo para o impacto. E eu
Acho que a moção de censura, esta questão da saída de um ministro nestas condições, eu acho que são muito circo político, são coisas que não têm um impacto verdadeiro na realidade dos portugueses. Os portugueses não estão nem melhor nem pior por estes dois eventos. E não há pachorra. Eu acho que nós deveríamos pensar que nós estamos praticamente a arrumar as cadeiras no convés do Titanic. É o que nós estamos a discutir nestas duas coisas. O que importa é mesmo como é que se vai evitar o iceberg e salvar. Mas a verdade é que também o Governo está aqui um bocadinho paralisado à espera desta decisão do Tribunal Constitucional. Aí está o iceberg e é nisso que devíamos focar as atenções. E, de facto, isso também é uma área que me escapa, mas eu não resisto a meter um pouco a foice em seara alheia, porque, não tenho ideia como é que vai sair a notícia do Tribunal Constitucional, mas eu, às vezes, quando leio algumas coisas sobre as questões que estão em causa, eu às vezes penso que há pessoas que estão a viver num universo paralelo, onde se pode pedir dinheiro emprestado para pagar as pensões aos avós, quando a dívida depois vai ser paga pelos netos e bisnetos. Refere-se aos juízes. Aos juízes, esta questão do Tribunal Constitucional, que eu vejo que temos aqui pelo menos um advogado, um jurista, mas que é uma coisa que eu não consigo avaliar em termos jurídicos. Eu consigo avaliar em termos económicos e de gestão de finanças públicas. E o que falta na nossa Constituição é um limite firme ao endividamento. A OCDE, já em 2008, dizia que Portugal tinha um soft budget constraint. Quer dizer que temos uma limitação orçamental, mas pouco. E isso é o que está, para mim, isso é o que os juízes deviam estar a olhar. Não é, e nós próprios deveríamos estar a olhar para o 13º mês e o 14º mês e uma série de outras benesses que temos tido, para ver se aquilo não eram esmolas grandes demais. Porque, de facto, nós podemos fazer, e isso seriam cálculos fáceis de fazer, que percentagem da nossa dívida pública atual consiste em benesses excessivas que nos têm sido dadas quando o erário público não tinha capacidade para dar essas benesses. Relativamente a esta decisão do Tribunal Constitucional, que deve ser conhecida hoje, a imprensa avança que o Governo estará a contar com um chumbo que chegue aos 800 milhões de euros e, por outro lado, quer que o Governo permaneça em funções, até porque a Europa precisa de um bom exemplo, ainda para mais depois do que se passou com Chipre. Eu acho que temos que encarar as decisões dos tribunais, e nomeadamente do Tribunal Constitucional, apesar de tudo, com alguma naturalidade. Portanto, são instituições que devem funcionar dentro de uma determinada normalidade. E, portanto, acho também que, por outro lado, que o Governo tem que governar com essa normalidade e, portanto, tem que ter planos B, planos C, planos D, para que, digamos, perante as diversas decisões, nomeadamente as decisões do Tribunal Constitucional, tenha soluções para oferecer. É evidente que, também, não vamos ser ingênuos, a decisão do Tribunal Constitucional pode ir dos 8 aos 80 e, digamos, a solução que o Governo tenha pode se tornar, de facto, bastante difícil. Basta pensar que, se porventura a decisão do Tribunal Constitucional mexer na questão da progressividade do imposto nos escalões ou na sobretaxa extraordinária, que estamos a falar de valores provavelmente acima dos 2 mil milhões e, portanto, que não será fácil, digamos, colmatar, resolver este problema. Tanto mais que é preciso terem atenção que se as decisões de inconstitucionalidade, declaração de inconstitucionalidade do Tribunal, implica que as medidas deixem de produzir efeitos e, portanto, há que restituir, portanto, haveria que restituir portanto, há um problema também de despesa efetiva, retroativamente a 1 de janeiro de 2013. Portanto, é óbvio que não é inócuo do ponto de vista da despesa e da receita, e, portanto, do déficit, a decisão que o Tribunal Constitucional venha a dizer, mas o Tribunal é um tribunal, não é um órgão político, e, portanto, tem que se pautar, obviamente, por critérios jurídicos. Aliás, a Constituição, de alguma forma, prevê regimes em estado de exceção e, portanto, dá alguma abertura para que os tribunais, para que o Tribunal Constitucional tenha em consideração a situação, digamos,
de emergência nacional em que o país está a viver. De resto, a Troika promete, no fundo, não impor mais austeridade, conforme esta decisão, mas não quer impor mais austeridade, e sim alargar as metas. É, de facto, a melhor decisão, ou tinha que mesmo ser esta a decisão, porque não se aguentava mais a austeridade, ou é porque os dados estão aí? É verdade, mas só se me permite, só de uma forma muito rápida, e julgo que em termos de opinião pública este esclarecimento é importante, é que, de facto, a tal lei que permite as equivalências é uma lei genérica, muito aberta, mas que é utilizada tanto nas públicas como nas privadas. Mas depois há regulamentos específicos das próprias universidades, e no caso da minha, a qual eu pertenço, que é a Universidade de Lusíada, esse regulamento é muito rigoroso e restritivo, não é? E, portanto, a ideia geral, depois, é injusta a ideia geral, depois que é tudo assim, não é? E no caso presente, não é. Relativamente ao Tribunal Constitucional, é óbvio, também sou a favor dessa naturalidade. O país e o poder político não podem ficar prisioneiros daquilo que, no fundo, é o exercício normal das funções das várias instituições de um Estado de Direito. É claro que as implicações podem ser mais ou menos pesadas, mas temos que encontrar as formas e as alternativas de as compensar. Se o dinheiro não sai de um lado, terá que sair do outro, e é uma questão de ver e no fundo, estabelecer estas mas há essa margem. B e C. Claro que o facto dessa posição da Troika vem a alargar essa margem de manobra, na medida em que, para já, nós constatamos ali há pouco que, de facto, uma austeridade de 40% foi excessivamente otimista e baseada num princípio que muita gente usa, que é que a austeridade deve ser à bruta para pôr as coisas rapidamente no sítio e depois avançar. Só que essas pessoas esquecem-se depois das interações e dos ciclos viciosos que podem, no fundo, revoltar tudo, ou podem, pelo menos, levar-nos para o abismo, até se for o caso disso. Neste caso concreto, e essa posição da Troika, julgo que é moderada, é bem compreensível daquilo que é o funcionamento de um Estado de Direito, e julgo que temos de estar satisfeitos porque, no fundo, alarga a hipótese de cumprir as deliberações do Tribunal Constitucional sem necessidade de uma maior austeridade que iria prejudicar os dados e as formas como a questão se põe. Portanto, é uma posição bem-vinda e que só podemos aceitar com satisfação por parte da Troika. E, de resto, esta posição da Troika traz mais alguma, pelo menos, tira um bocadinho da instabilidade que vínhamos sentindo desde há uns tempos para cá, que o Governo dizia que primeiro saíam notícias de dizer que se poderia demitir, depois que não tinham plano B para o caso do chumbo. A verdade é que esta decisão da Troika também dá aqui algum balão de oxigênio. Não? Sim, é verdade, é uma decisão inteligente, mas não nos podemos esquecer que não sabemos qual vai ser a decisão do Tribunal Constitucional, não é? Se bem que haja rumores que poderá ser nesse sentido, nós temos uma decisão que foi tomada anteriormente e que contrariou aquilo que era esperado, não é? Portanto, ainda resta-nos esperar para saber exatamente o que é que o Tribunal Constitucional vai decidir. Porque a mim não me escandalizava absolutamente nada que decidisse exatamente como decidiu anteriormente, não é? Reconhecendo que havia, digamos, em termos legais, as coisas não estavam exatamente enquadradas naquilo que era o espírito da lei, mas que a emergência nacional aconselhava a tomar a decisão que tomou anteriormente. Portanto, a mim não me escandalizava nada que isso pudesse acontecer. O caso da Troika, de facto, é o reconhecimento que o caminho da austeridade é um caminho exausto, é um caminho que não leva a parte nenhuma, não é? O que o Estado tem que fazer, de facto, é uma verdadeira reforma interna, que ainda não foi feita, portanto, já se deram alguns passos, mas a verdadeira reforma do Estado não foi feita. E é por aí, pelo lado da despesa, que efetivamente as coisas têm que funcionar, não pelo lado da receita, até porque a receita, eu não estou a ver onde é que possam ir buscar, digamos, mais impostos, e depois, digamos, a partir de um certo determinado montante em termos de receita fiscal, ela, digamos, vai diminuindo à medida que vai aumentando. Sim, e à medida que vai aumentando a carga fiscal, ela vai diminuindo, ou pelo menos não cresce proporcionalmente ao aumento dos impostos. Portanto, acho que esta medida da Troika foi uma medida acertada, foi uma medida inteligente. Não sei se querem fazer Portugal, digamos, uma situação modelo, não sei se é isso que está em causa. Querem ter um bom exemplo, pelo menos. Sim, não é? O que está em causa é que há o reconhecimento do próprio Fundo Monetário Internacional, porque a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu têm uma experiência muito pequena no meio disto tudo, não é? Quem tem grande experiência nos planos de ajustamento estrutural ao Fundo Monetário Internacional há 20, 30, 40 anos. Portanto, reconhecendo já que houve um erro na aplicação de um conjunto de medidas aos países que estão neste momento sob a ajuda técnica dessas instituições, vem, digamos, dar a mão à palmatória, e essa não é nem mais nem menos do que uma das vertentes do erro que eles cometeram, e agora querem tapar esse erro com essa decisão. Nesse sentido, toda esta instabilidade, com moção de censura, com o PS a assumir a ruptura com o Governo e, no fundo, a querer uma renegociação do memorando, com esta decisão do Tribunal Constitucional, com as ameaças de demissões, com o facto de a Troika ceder em dar mais tempo ao impor mais austeridade.
Pode-se aqui abrir de alguma forma um caminho para renegociar este memorando? E para se mudar um pouco as políticas ou não? Eu acho que tem que se pensar muito seriamente no programa de ajustamento como um todo, que é um programa nosso, que depois que está no memorando e que depois foi colocado no memorando, mas o problema que para Portugal, e aí eu acho que Portugal não é tão diferente dos outros países, eu acho que é uma ilusão pensarmos que somos melhor, porque não somos, é que nós estamos a ter um programa de ajustamento que é muito unilateral. O programa de ajustamento está a ser feito todo à base do país devedor. Os países credores não estão a participar no ajustamento. E isso não só não estão a participar, como no caso da Grécia e no caso de Chipre, eles penalizaram fortemente também os forradores locais. Em Portugal estão a penalizar os contribuintes locais, dá quase a mesma coisa, ainda que cortar nos rendimentos não é bem a mesma coisa que cortar na riqueza, que parece que as pessoas são mais sensíveis. Mas a questão que está em cima da mesa, de facto, e que o Fundo Monetário e os outros estão a tentar focar, mas que os credores europeus estão a tentar evitar e estão a tentar colocar tudo naquela história do Norte-Sul, etc., que é uma coisa vergonhosa, a forma como estão a tentar a narrativa que estão a tentar dar a uma crise de balança de pagamentos, é que nós temos países credores que emprestaram demais e deveriam sofrer perdas, e temos países devedores que podem apertar o cinto até à exaustão e não vão conseguir ajustar as suas economias sozinhos. E esse desequilíbrio de forças não vai dar é muito perigoso, não vai resultar. Portanto, nós estamos a fazer progressos, mas os nossos progressos não têm pernas para andar. Vê-se, por exemplo, nas exportações. Tivemos uma grande subida das exportações, com aquele primeiro vamos para fora lá fora, não é? Que toda a gente tentou exportar o que tinha e o que não tinha, e agora as exportações quase que na ausência de uma desvalorização, na ausência das outras medidas típicas que se fariam num ajustamento, estamos a esgotar quase essa solução. Portanto, nós temos... Quase não há trunfos, sem ajuda, não dá. Não dá, e sobretudo o que eu acho que o Fundo Monetário está a perceber, que os ajustamentos dentro de uma moeda única são bastante diferentes dos ajustamentos, dos outros 200 ajustamentos que eles têm liderado em países em que a primeira decisão, a primeira medida num ajustamento de crise de balança de pagamentos é uma desvalorização de 40%. Na ausência disso, é preciso inventar outras soluções, e a única coisa que se está a fazer na Europa é tentar, e aí a Alemanha, eu acho que, e a própria Holanda, que com esta... que agora outra pessoa que também esteve muito o presidente do Eurogrupo. Sim, que toda a gente também fez muitas piadas à custa dele, é que eles não percebem, ou melhor, eles percebem muito bem que o que eles estão a fazer tudo para proteger os credores incautos, imprudentes, que emprestaram demais. Temos muito pouco tempo para terminar. Queria ainda ouvir sobre a possibilidade ou não de um segundo resgate. Vai depender muito desta decisão do Tribunal Constitucional, desta instabilidade política? Eu acho que, utilizando aqui uma terminologia que já começa a ser um pouco comum, a narrativa interna tem sido um bocado negativa. Quer dizer, nós temos visto que há vários acontecimentos internos que, de facto, estão a não ajudar na tal credibilidade externa à qual julgo que o país deve dar, apesar de tudo, prioridade. E, portanto, vejo, de facto, com maus olhos uma série de acontecimentos últimos que têm sucedido, que passam desde as consequências da decisão do Tribunal Constitucional, e para a qual o Tribunal Constitucional em si mesmo não tem culpa absolutamente nenhuma, nem tem responsabilidade nesse sentido, mas também a própria moção de censura que foi apresentada pelo Partido Socialista, acho que é desajustada ao momento atual, e, por outro lado, vejo também na própria coligação governamental
governamental alguns sinais que são negativos para uma coesão nacional que é absolutamente imprescindível neste momento da história nacional. Portanto, acho que os políticos não têm estado à altura, e de todos os partidos do arco governativo e na oposição, da situação política e financeira que o país neste momento está a viver. Nesse sentido, impera-se que o Presidente da República tenha uma palavra nesta altura? Mas vai ter que ter, que seja em que altura for, ou seja em que momento for. Mas já devia ter dado? Provavelmente sim. Parece que hoje de manhã vai falar sobre esta situação de crise numa visita que vai fazer daqui a algum tempo para uma instalação industrial, não é? Mas o Presidente está na altura de... Vai ter que mostrar o que vale, não é? Embora... E conseguirá serenar as águas? Porque a verdade é que não conseguiu manter o consenso político. Até agora, a experiência que temos tido é que normalmente o Presidente não tem demonstrado, sobretudo em alturas muito difíceis, uma capacidade e uma vontade e uma capacidade de decisão que nós às vezes esperaríamos que estivesse à altura das situações. Mas vai ter que o fazer, porque ele é que é o Presidente da República e nós, como cidadãos, temos o direito a esperar que ele o faça e que esteja à altura das circunstâncias como esperamos. Não é? A atuação do Presidente da República, muito rapidamente. A atuação do Presidente da República tem sido como o governo, muito frouxo, muito fraco. Eu arriscar-me a dizer que é o pior Presidente da República que nós temos desde o início da nossa democracia, que devia ter falado já variedíssimas vezes em certos determinados contextos, refugia-se no Facebook, como se os portugueses tivessem todo acesso ao Facebook, como se esse fosse um meio privilegiado de contacto com os portugueses. Portanto, eu sinceramente, não espero grande coisa do Presidente da República. Já esperava há muito mais tempo em certos determinados contextos que ele não teve. Portanto, muito dificilmente o Presidente da República irá ter um papel que deveria efetivamente ter perante as condições, digamos, de emergência nacional que o país vive e perante a situação que se avizinha agora, que é o possível chumbo parcial ou total do Tribunal de Contas. Muito bem, muito obrigado aos quatro pela vossa presença e análise neste Conselho Consultivo, que vai de fim de semana e regressa na segunda-feira.